Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Abra comigo a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, por gentileza. Romanos 12, verso 1 e 2. Quando o pastor ontem me enviava uma mensagem para trazer a palavra hoje, logo perguntei ao amigo Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Então, o bendito e amigo Espírito Santo soprou uma palavra: transformação. Uma palavra que vem de encontro a justamente este momento de início de ano que estamos vivendo. Um novo ano se inicia para nós, os mortais, para o Senhor não. O Senhor não tem o nosso calendário, não é, Elias? O nosso Deus não tem o nosso calendário. Então, às vezes a gente fica preocupado, é um ano que vai, é um ano que vem. Irmãos, isso é para nós. Obrigado, meu irmão. Nosso Senhor está na eternidade, né? Está, aleluia, Ele é poderoso, Ele é vencedor. E nós somos mais do que vencedores. Mas como nós nos atrelamos bastante a esta coisa de, nós temos um ritmo no final do ano, nós temos um ritmo no início de um novo ano. Então o Senhor falava ao meu coração sobre transformação. É uma palavra que nós precisamos trabalhar ela um pouquinho hoje, que é um culto de ensino, e falar um pouquinho disso. Para isso o Senhor me levava a esta parte, esta porção da Escritura. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Toma o teu assento, no nome do Senhor Jesus. Algumas traduções, está um pouquinho diferente, a minha é a NVI. Algumas, né, diz transformai-vos. E aqui o verbo está transformem-se. E é uma palavra bastante conhecida, irmãos. Mas nós vamos tirar algumas lições aqui nesta noite. O texto lido pertence à epístola aos crentes de Roma. Aleluias. Laércio, pode dar lugar aí para Deus. Ah, não é? Ajuda o Laércio aí, irmãos. E uma carta, irmãos, que se você parar para meditar nessa carta de Romanos, ela é fantástica, profunda, bastante complexa. Um manual da fé, um manual da graça, um manual cristão. Paulo escrevia para aquela igreja um manual de como viver a fé cristã. E quando você olha para o contexto dessa carta, você logo percebe que muitos dos crentes daquela igreja, ou talvez a grande maioria, se não todos, eram judeus messiânicos, ou seja, judeus que haviam se convertido ao Evangelho, que haviam aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que estavam, de certa forma, deixando a religião, os rituais da religião judaica para trás, para viver uma novidade de uma vida agora em Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, que havia se feito homem para se relacionar com a raça humana. Você percebe isso porque há uma ênfase, há um discurso bastante contundente de Paulo em relação à lei e à graça, em relação ao patriarca Abraão,
em relação ao remanescente de Israel que será alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você vê que o tema desta carta envolve muito um conhecimento judaico daquele povo hebreu, daquele povo que vinha da linhagem de Abraão, que era filho de Abraão e que estava agora conhecendo uma nova fé. Você vê que ele vai falar também sobre os sacrifícios, alguns rituais da lei de Moisés. O sacrifício de animais mortos, como era feito no passado, ele faz um contraste. E ele vem ensinando agora no versículo 1 que não mais se fará sacrifício de animais mortos. Mas ele está rogando agora ao povo, pelas misericórdias de Deus, que eles entendam uma verdade agora muito profunda e que se ofereçam, eles, como um sacrifício vivo sobre o altar do Senhor, para que eles possam, aleluias, entender o que o Senhor está falando com eles e aonde o Senhor quer levá-los, em que dimensão de relacionamento aquele Deus que eles conheciam pela história, aleluias, pela religião, agora um Deus presente. Ele começa a fazer um apanhado sobre isso e vem dizer que é necessário que algumas coisas mudem. E eu chamo a tua atenção, querido, para entender algo que eu estava entendendo com o Senhor. Porque esta carta, propriamente dita, não foi escrita para mim e para você hoje, nesse culto aqui no Sementes da Fé. Mas essa carta, ela foi escrita para uma igreja contemporânea a Jesus. Uma igreja que viveu os dias de Jesus. Aproximadamente 25 anos após o Senhor morrer e ressuscitar e ser assunto aos céus, subir aos céus, vivo, glorificado. Aproximadamente 25 anos depois, Paulo escreve esta carta. E ele está então ensinando isso para um povo, quem sabe que viu Jesus, que contemplou o Senhor, que ouviu a voz do Mestre, que esteve pertinho, quem sabe alguém que tinha tocado no Senhor. E agora eu quero te chamar a atenção, querido, se Paulo precisou chegar para uma igreja dessa e dizer para eles: transformai-vos através da renovação da vossa mente, o que dirá para nós hoje, nos nossos dias, 2000 e tantos anos depois? Então eu começava a entender a profundidade desta palavra, este verbo que no grego é metamorfo, esse transformai-vos. Alguns dizem metanoia, e que no português ele é traduzido para transformar, e na conjugação ficou transformai-vos, no imperativo, na ordem. E perceba que é uma ordem como ide e pregar, ide, né? Neste modo de imperativo, de ordem, ide, está uma ordem aqui, transformai-vos, ou seja, eu e você devemos no Senhor buscar uma transformação para as nossas vidas. Eu quero que você entenda que não adianta eu e você, num ano que se inicia de 2017, depois de lindas mensagens que nós trocamos nos grupos de Feliz Ano Novo, e de bênção, de muitas bênçãos e de realizações, e isto nós precisamos fazer porque é comunhão. Mas não adianta nada nós cruzarmos os nossos braços com os defeitos que vínhamos tendo no Senhor e sendo identificados em nós, pelo Senhor e por nós mesmos, e nós não querermos uma mudança para a nossa vida, para a nossa existência. O final deste ano, eu tenho uma notícia ruim para você: vai continuar, vai ser da mesma forma que foi o outro, e nada acontecerá de novo, se eu e você não buscarmos uma transformação no Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Metanoia, transformação, mudança. Mudança do que, Carlos? E aqui eu quero aprender alguma coisa com você. Nós vamos andar rapidinho. A primeira mudança que eu entendo que nós precisamos é na nossa mente, porque o texto está dizendo: segundo a transformação da vossa mente. Quando eu entendo que nós precisamos transformar a nossa mente, é o nosso entendimento, é o nosso pensamento, é onde comanda a nossa vida. Você pode parar para perceber que é do nosso cérebro, é da nossa mente, que todo o resto do nosso corpo depende. Para esta mão aqui, ó, mexer neste momento, sai uma ordem, um comando daqui. O cérebro manda, a mente manda o comando, e então o corpo obedece. Quando alguém sofre um derrame, uma enfermidade que paralisa ou danifica parte do cérebro que comanda os movimentos, então esta pessoa perde os
os movimentos. Tudo começa aqui. A nossa mente é um campo, aleluia, de recepção, de criação, de liderança da nossa vida. Nós recebemos a notícia, ouvimos a palavra, ouvimos a conversa, ouvimos o ensino, ouvimos a fofoca, ouvimos a mentira. Vem na nossa mente, é um campo de recepção. Ouvimos coisas boas, ouvimos coisas ruins, tudo vem para cá, recepção. E aqui na mente começa então agora uma criação de pensamento, uma criação, aleluia, de situações. E a partir disso vai haver uma liderança, vai desencadear da nossa mente aquilo que o nosso corpo, ele vai fazer e vai acontecer no nosso corpo. Paulo está dizendo que nós temos que entender que a nossa mente lidera. Ele está falando isso, sabe por quê, queridos? Porque ele sabia muito bem que o diabo também sabe disso. E sabendo disso, ele quer dominar justamente o quê? A nossa mente, o nosso pensamento. Porque dominando o nosso pensamento, dominando aquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos, fazendo nós acreditar em coisas erradas, fazendo nós continuarmos em estruturas velhas de pensamento, dominando a nossa mente, ele sabe que dominará todas as nossas ações. Paulo sabia disso. Por isso ele vai dizer, se alguém quer conhecer a vontade de Deus, se alguém quer entrar na boa, na agradável, na perfeita vontade, vai ter que mudar a forma de pensar, vai ter que mudar a forma de entender. E como é que muda? Qual que é o padrão? Qual que é a plataforma? Da onde eu vou tirar a instrução para esta mudança? Aleluias! Desta palavra que está aqui, que você tem também. A palavra diz que o Espírito Santo, através da palavra, ele faz uma lavagem em nós. Ele nos limpa, ele nos lava. Através da palavra, aquilo que é conceito velho vai ficando, para que dê lugar a um conceito novo segundo a palavra. Como é que eu transformo a minha vida? Carlos, eu vou ficar esperando um milagre do Senhor? É claro que Ele faz milagres, mas a palavra está revelada, a mensagem de Deus para os homens está revelada, a vontade de Deus para mim e para você está na palavra, e Ele está dizendo, medita nela dia e noite, guarda ela no teu coração, para que você não peque contra o Senhor. É um desafio, queridos, para nós. Cristão não é nada fácil. Ser cristão não é fácil, ser crente não é fácil. Quem diz que é, olha, eu fico desconfiado, irmãos, porque é renúncia, é luta, é batalha na mente. A guerra é na mente, é travada na mente. Paulo diz que, Tiago vai dizer que o pecado, ele começa na nossa mente. Quando a gente é arrastado por um mau desejo que a gente tem, que a gente desenvolveu na nossa vida. Quantos de nós viemos do Egito, viemos do mundo com tanta coisa ruim de lá? A história do povo de Israel nos relata e nos ensina isso, é um ótimo exemplo. Era um povo que saiu do Egito, foi arrastado por Deus para o deserto, para um tratamento, para um trabalhar. Podiam ter chegado em pouquíssimos dias no destino, mas Deus faz eles 40 anos passar por uma escola chamada deserto, para trabalhar naquele povo. Por quê? Porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Eles haviam saído do Egito há anos, mas eles tinham um jeito egípcio de ser, para comer, para se vestir, para falar, para pensar, para agir. O Egito estava neles. E nós viemos do mundo para a igreja com o Egito em nós. Tantas marcas do passado, tantas imoralidades do passado, alguns sofreram abuso no passado, alguns foram viciados no passado, foram acorrentados no passado. E quando nós viemos para Cristo, nós vamos sendo libertos pelo poder da palavra de Deus, do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar conectados aqui, lendo a vontade de Deus, porque é ela que vai trocar o nosso pensamento. Não tem jeito. Paulo ainda vai dizer aos Hebreus, aleluias, no capítulo 5, só ouça 12 e 13, diz assim que por serem negligentes no ouvir a palavra, olha o que, aliás, Paulo não, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas o escritor aos Hebreus diz que por serem negligentes no ouvir a palavra, ainda eram meninos imaturos na fé, quando já deveriam ser mestres por causa do tempo.
por serem negligentes na palavra, por não aceitarem a palavra, por ouvirem e não praticarem a palavra. Eram para ser mestres, eram para ser doutores, eram para ser instruídos, eram para estar recebendo alimento sólido, mas o escritor diz: não podem receber porque vocês negligenciam o ensino. E a mente não muda, o pensamento não muda. Aí ele vai dizer, o próprio Senhor Jesus, que quando nós conhecemos somente por conhecer e não praticamos a palavra, somos imprudentes, como aquele que constrói a casa sobre a areia. Vem o vento, derruba tudo, vai embora. Mas ele vai elogiar aquele que ouve, aquele que aprende, aquele que decora, aquele que estuda, aquele que ouve, aquele que treina, aquele que gosta mesmo de decorar, de saber. Mas ele vai elogiar não esse, ele vai elogiar esse que sabe disso, mas que pratica essas coisas. Aí ele vai dizer: esse é comparado ao homem prudente que constrói sobre a rocha. Vai vir chuva, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir tornado, vai vir el ninho, vai vir o que for, mas não vai cair, porque está na rocha chamada Jesus de Nazaré. Aleluias, aleluias. O processo de santificação se dá através da ação do Espírito Santo, utilizando a palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho daqueles que temem ao Senhor. A palavra diz assim: a exposição das tuas palavras, Salmo 119, a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos inexperientes. Sabe quem é o único interessado em você continuar do jeito que você está? Talvez com problemas em algumas coisas, com pensamentos. Eu estou falando de mim também, querido. Estou dentro desse negócio. O único interessado em querer que eu continue nos meus errinhos, que eu continue nas minhas coisinhas, nas minhas mazelas, no meu, sabe, nos meus probleminhas assim, que eu sei que eu tenho um Deus que é maior do que eles e que pode me ajudar a superá-los. Mas sabe quem é o único interessado em me deixar preso nisso? O adversário da minha vida, da sua vida, o diabo, Satanás. Ele é o único interessado em ver a minha derrota, a sua derrota. Não é esse irmão que está do seu lado, não é o teu parente que é ímpio lá, que às vezes bate um tambor lá para os capirotinhos. Não é aquele não que não conhece a verdade. Ele vai conhecer um dia em nome do Senhor Jesus. Mas não é ele que te odeia, não. Ele te ama. Ele está na ignorância do conhecimento, da fé verdadeira e genuína. Mas ele é o teu parente. Você precisa demonstrar um exemplo. Quem sabe você vai ganhar ele para o Senhor. Mas não é ele que te odeia. Não é ele que quer ver o teu mal. É quem está por trás da vida dele. É quem está dominando a vida dele. O inimigo, o diabo, Satanás, o nosso adversário. Por isso fica um apelo do Senhor para nós, nessa primeira transformação da nossa mente, do nosso entendimento. A nossa mente precisa ser renovada através do conhecimento da palavra de Deus. Paulo vai dizer: portanto, tudo que é bom, puro, agradável, perfeito, santo, pense nestas coisas, coloque a mente nestas coisas. Aí ele vai dizer aos Colossenses, ele falou isso aos Filipenses, aos Colossenses ele vai dizer: pois se vocês são de Cristo mesmo, como vocês dizem que são, então pense nas coisas do alto, não nas da terra, não nas de baixo. Procure pensar no que está lá em cima. Olhe para a promessa, olhe para a conquista, olhe para aquilo que Cristo conquistou. Aleluia. Não olhe para a prova, não olhe para o problema. Pastor Everton, diz a palavra que nada se compara, as tribulações do presente não se compara com a glória que está reservada, que está para mim e para você. Não olhe para cá, não olhe para mim, não olhe para baixo, olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus de Nazaré. 2017 precisa de mudança na minha mente. Eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Eu preciso pensar com a mente de Cristo. Eu não sei você, eu preciso pensar com a mente de Cristo. O Senhor quer uma igreja forte, unida, fortalecida, que pense em comum, como uma unidade, um corpo, no Senhor, no Espírito Santo, pensando com a mente de Cristo. E aí, irmãos, oh glória, nós vamos experimentar Abape, Diácono Henrique, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fiz assim para decorar Abape, aleluias. Segunda transformação que o nosso coração, que nós precisamos na nossa vida. Nós transformamos a nossa mente, nós precisamos transformar o pensamento, o intelecto, e nós precisamos transformar o nosso coração. O coração fala de sentimentos, de emoções. O coração fala daquilo que sentimos. O coração representa o lugar das emoções, dos desejos e sentimentos. Portanto, irmãos, uma caixinha de surpresa para todos nós.
Ninguém que está aqui se conhece completamente, totalmente. Ninguém. Você não se nem, meu marido eu conheço, a minha esposa faz 20 anos, você não conhece nem você mesmo. Sabe por quê? Porque tem reações que só Deus sabe que você pode ter ainda e desencadear na sua vida, se você não estiver debaixo, aleluias, do jugo do nosso Senhor e Salvador. Nosso coração é uma caixinha de surpresa. Nenhum de nós é capaz de prever o nosso coração. A palavra diz em Jeremias 17:9, revela a natureza dele. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Não, Carlos. Não, aí é demais. Meu coração não é assim não. Então vamos abrir lá em Mateus 15, abre comigo. Mateus capítulo 15. Vamos ver o que está escrito ali. Vamos ver o que Jesus falou para nós, como é que é o nosso coração. Mateus capítulo, aleluias, 15, verso 17. Não, Carlos, o meu coração é bonzinho. O meu não é assim não. O seu pode ser, o meu não. Mateus 15 e 17. Aleluias. Vamos ler. Aleluias. Eu quero que você abra para você acompanhar. Aleluias. Quem achou diz amém. Mateus 15, 17. Aleluias, até o 19. Diz assim, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Ele estava explicando numa situação, porque foi apontado, os seus discípulos não lavam as mãos para pegar no alimento. Havia um costume judaico paralelo à lei de Moisés. Era um costume, já não bastava 613, se não me engano, leis de Moisés. Eles ainda criaram mais leis para ser mais santo ainda nisso, né? Já tinha a lei de Deus dada a Moisés. Os judeus da época, os fariseus, os saduceus, criaram mais um monte. Os fariseus, para ser mais santo, não, tem que lavar a mão aqui, senão não pega, porque é impuro. Jesus, os seus discípulos são impuros, pecadores, estão pegando sem lavar. Aí Jesus tem que falar, olha, você está enganado, o que entra vai participar da digestão e vai embora. Agora, o que sai da boca do homem é que é o problema, porque vem do coração humano, mau, perverso. Aleluias. E é por conta, irmãos, dessa natureza que nós precisamos de mudança. É que não é nenhum absurdo carregarmos conosco sentimentos tão reprováveis. Paulo mesmo vai dizer, Romanos 7,19, porque o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte ou deste pecado? Agora, se Paulo, que é Paulo, irmão, só teve um, não vai ter outro igual, não tem jeito. Esse camarada é gaúcho mesmo, né? Não tem, pode ver, irmão, o que ele fez. O cara abriu mão de tudo. Tem gente aqui que faz propósito, jejum para casar. O cara abriu mão do casamento. Tem gente que não quer ver Jesus antes de casar. Senhor, segura um pouquinho que eu preciso casar. Eu preciso casar. Casar, pastor. Eu preciso casar. Aí Jesus aguenta, Senhor, eu sei que nós temos a eternidade inteira, mas eu preciso arrumar alguém. Eu preciso conhecer o casamento. Eu preciso casar. Agora Paulo tinha direito, ele diz, eu como apóstolo, assim como Pedro, que carregava a mulher crente, assim como os outros, Tiago, eu também podia, mas eu, pelo Senhor, eu me fiz eunuco, eu abri mão de mulher, para viver somente para Ele. Eu abri mão, ele diz, olha esse cara,
Aí era um cara letrado, inteligente, mestre, podia ter um bom emprego na época e ganhar bastante, ser próspero financeiramente, morar bem, viver bem. Mas ele vive o quê? Aleluia, na dependência do Senhor. Entra nas cidades, é preso, é pego, apanha, é humilhado, é espancado. Mas ele fala assim, chega uma altura que ele fala: ninguém pode, aleluia, negar o que eu sou, porque em mim eu carrego as marcas de Cristo. Estão em mim, ninguém pode dizer que eu não sou. Eu fui um apóstolo fora do tempo, eu nasci depois, eu vim depois, só que eu trabalhei mais do que todos, e carrego em mim as marcas desse caminhar com o Senhor. Agora esse cara diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Miserável homem, quem pode me ajudar? É claro que a sequência do texto vai falar que a graça de Jesus chega para abraçar ele nesta miséria e o tornar uma nova criatura e capaz de viver uma vida santa diante do Senhor. Oh, maravilhosa é a palavra do Senhor. E o nosso coração, queridos, precisa, Paulo está dizendo que nós precisamos mudar. Hoje em dia, queridos, enfermidades são comprovadamente originadas das nossas emoções. A tal das doenças psicossomáticas, ela somatiza, né? A linguagem científica. Você coloca uma noia assim, uma pira na tua cabeça assim, ela vai, você coloca um problema na tua mente, no teu, você começa a criar raiva, começa a criar ressentimento, traumas e tudo mais. Você começa a pensar essas coisas, acreditar nessas coisas, o teu coração se enche disso, a tua mente, e isso somatiza para o corpo, vai para o corpo e o corpo fica doente. Está comprovado. Por isso o Senhor neste ano pede a nós, neste início de ano, que é necessário uma transformação, sabe o que? Uma limpeza, uma troca de coração. Que nós possamos renunciar ao coração de pedra, duro, e receber um coração segundo o coração do Senhor, que ama, que perdoa, que tem misericórdia do próximo. Esses dias eu li uma frase que me impactou no Instagram, que dizia assim, que mais ou menos assim, que o fato de Judas, né, ter traído o Senhor com um beijo, eu não lembro bem a construção da frase, mas diz assim, o fato, e Jesus tê-lo chamado de amigo, é isso, o fato de Judas tê-lo traído com um beijo, e Jesus ainda chamá-lo de amigo, sabe, não foi falsidade do nosso Senhor e Salvador, não, é porque o mau caratismo de Judas não alterou o caráter perfeito e bom do Senhor e Salvador Jesus. Aquilo que fazem mal para você, você não precisa devolver com o mal. Diz a palavra: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Aquilo que te fazem de ruim, você não é obrigado, pelo contrário, pelo Evangelho você precisa devolver o bem para aquela pessoa. Você é maltratado por um parente, por uma mãe, por um irmão, por um cunhado, oh meu Deus, cunhado, cunhada, né? Você é maltratado por esse tipo de gente, você não vai dar na mesma moeda, você vai devolver, você vai se esforçar. Por isso que nós estamos falando de transformação. Você vai se esforçar. Aí, obrigado, mano. Olha a frase aqui: Jesus chamou Judas de amigo, mas não foi por falsidade. É que a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Deixem beijar, deixem trair, continue o mesmo. Se alguém te trair, se alguém te der um beijo de falsidade, se alguém levantar palavras duras para você, se alguém te insultar este ano, não faça o mesmo. Ame, dê uma palavra de bênção, ainda que seja difícil, ainda que no momento não faça sentido para você, mas por força da palavra. A palavra diz que quando nós devolvemos o mal com o bem, nós amontoamos brasa em cima da cabeça, da consciência da pessoa que está ferindo. A pessoa fica sem reação, sem chão, por quê? Porque ela espera o teu retorno. A lei da física, de ação e reação, ela espera que você também jogue pedras nela. Mas quando você trata diferente, a consciência vai queimar. E sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado na sua vida. É uma frase que foi falada aqui no curso de missiologia. Aquela outra frase também de pregue, 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 se preciso for, fale, não é? Pregue, 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 mas se preciso for, fale. Mas como que eu preguei se eu não falei? Com a tua vida, com o teu testemunho.
Aleluias. Nós precisamos, queridos, dessa transformação. Nosso coração tem que ser mais leve, mais limpo. Aleluias. Tem que ser diferente. Não adianta não, irmãos. 2017 tem que ser diferente. Quer mudança? Tem que mudar por dentro. Mente, coração. E ainda tem mais uma que nós já vamos falar para acabar. Mas essa do coração é muito forte. Tem que mudar o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente deseja para o outro, tem que mudar. Não adianta a gente ser crente por fora, não, querido. Você sabe, eu vou te dar um exemplo para você entender isso. Você tem lá, aleluias, na sua casa uma forma que você sempre usa para fazer o bolo de chocolate. Ela é redondinha. Aí você tem a outra que é retangular, você sempre usa para fazer o bolo de cenoura. Aí você pega um dia e fala, não, vou fazer o bolo de cenoura, que é aleluias, que é na retangular, vou fazer na forma redonda, para ver se ele fica de chocolate. Você está mudando só a forma, só por fora, não vai mudar. Você sabe como é que vai mudar para ser, aleluias, de cenoura virar chocolate? Tem que mudar o ingrediente que você põe na hora de fazer ele. Tem que mudar o que você usa para fazer. Tem que mudar o que você coloca na receita. O que vai por dentro, o que ninguém vê. O que ninguém vê na hora que está sendo preparado. Quando você mudar o ingrediente, aleluia, então vai mudar o bolo. Não adianta mudar só a forma. Tem que mudar por dentro. Você está entendendo o que é mudar o coração nessa noite? É mudar. Ah, eu sou muito bravo. Você vai ser mais manso no nome do Senhor em 2017. Mas eu sou bravo, eu sou nordestino, eu sou bravo, eu sou gaúcho, eu sou bravo. Vai mudar em nome de Jesus em 2017. Você vai ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Você vai ler a palavra no versículo que fala para mudar o ano inteiro. Aquilo vai começar, vai ser parte da tua vida. Ah, mas eu não consigo gastar só o que eu ganho, eu sempre tenho que gastar mais, eu sempre tenho que buscar um agiota para me salvar. Não, você vai aprender a controlar a tua finança, vai viver com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Você não vai precisar ficar sempre com o nome sujo. Ah, Carlos, mas só porque eu estou com o meu nome lá, você está me julgando? Não, eu te amo. Uma hora dessa, se você puder, arruma lá o teu nome. Eu não vou te jogar fora por causa disso, não. Mas arruma lá, está errado. Mas você não precisa viver nisso. Você pode mudar essa atitude, você pode. Em 2017 você pode mudar. E é justamente a mudança de atitude que é o nosso último tópico. Aleluias. A mudança é no pensamento, é no coração, mas tem que refletir nas nossas atitudes. Tem que refletir. O que a palavra vai dizer, tem um texto em Efésios 4, mas eu ia ler, mas está muito grande. Mas eu quero ler um outro que está assim, 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más companhias estragam os bons costumes. Cada um de nós tem costumes diante de Deus. Cada um de nós tem costumes na sua vida. Irmãos, nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Nós temos uma rotina de vida, você tem costume, né? Tem gente que é atleta aqui dentro, joga futebol de vez em quando, né? Tem gente aqui que sabe jogar um golfezinho, está parado, mas de repente vai jogar, não sei, né? Tem gente aqui que joga tênis, tem gente que gosta de fazer tricô no inverno, crochê. Eu não sei de seus hábitos. Eu estou citando alguns exemplos. Tem gente que gostava de ir em lugares, e etc e tal. O que nós precisamos de entender, queridos? Será que os nossos hábitos estão de acordo com a palavra do nosso Senhor e Salvador? Olha o que ele disse aqui, ó: não vos enganeis, as más companhias estragam os bons costumes. Aí eu tenho um ditado para você. Já ouviu aquele ditado que diz assim, ó: passarinho, olha aí passarinho, passarinho que anda ou que fica com morcego dorme de cabeça para baixo. Já ouviu falar? Passarinho que anda com morcego ou que fica com ele muito tempo, daqui a pouquinho ele não dorme, ele não é morcego, mas ele está lá de pendurado de cabeça para baixo. De tanto andar com o morcego, ele absorveu isso aí. Aleluias. Não vos enganeis, não vos enganeis. Com quem você tem andado? Todos precisamos de mudança de hábito para servir a Cristo. Primeira carta de João 2:6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Tiago 4:4 diz assim, essa aqui é dura, me perdoe: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Isto é um grande, grande desafio. Mas lembro a você, como eu disse no início, Paulo escreveu isso para uma igreja dos dias do Senhor. Paulo estava pregando transformação para a gente que andou com ele. Nós vivemos por fé, pela palavra, não por vista. Nós não vimos. Alguns têm a graça e o dom de ver algumas coisas no mundo espiritual, mas o Senhor glorificado, Ele está lá aguardando o grande dia, né? João teve o presente de vê-lo no Apocalipse, mas é complicado. É algo assim que nós temos que acreditar por fé. Nós lemos e somos muitas vezes questionados: como que você crê nisso? A ciência não prova, não explica. É claro que não. A vida cristã, a vida com Deus não vai ser explicada, irmão. Ou você toma por fé a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a revelação de Deus por fé, ou você parte, vai estudar, vai para as universidades. Nós temos que entender que muitas vezes a palavra ela vai nos espremer um pouquinho, aleluias, mas o Senhor está nos dando a direção, a mudança. O texto fala de transformação, de metamorfose, de metanoia. E para encerrar, queridos, não dá para deixar de falar da borboleta. Quando nós falamos metamorfose, logo alguém aqui, eu creio que já lembrou da borboleta, lá dos livros da biologia. Mas o engraçado é que a borboleta que nós conhecemos na natureza, bonita, colorida, voando, bela, enfeitando as paisagens, ela não foi sempre assim. No início, alguém aqui sabe que ela era o quê? Uma lagarta. Ela era uma lagarta insignificante, com 8 pares de pés. Estava lá. Ela encontra um lugar sombreado para fazer um casulo. Dentro daquele casulo começa uma transformação. E a palavra de Deus diz que ela, aliás, a ciência, a biologia diz que ela encontra um lugar de sombra para que haja uma transformação. Aí eu lembrei do Salmo 91:1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você precisa de sombra em 2017. Você precisa habitar, aleluia, na sombra do Onipotente, debaixo das mãos do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor quer causar em nós uma transformação. Eu quero dizer para você, igreja, é possível passarmos do estado de lagarta para a borboleta. É possível, basta procurar o caminho da transformação. Qual é o caminho? Jesus Cristo de Nazaré. É possível. E o Senhor está nos chamando a sairmos do estado de lagarta. Quando eu falei lagarta aqui, alguém já falou, já olhou para o lado assim: irmão, você é uma lagarta mesmo. Você é cheio de pés, você é cheio de coisa, né? Irmãos, o Senhor está nos chamando a uma transformação. É fácil isso? Não é, porque a lagarta, ainda lá dentro do casulo, é num espaço pequeno e apertado que ela se desenvolve. Então eu consigo entender num paralelo que vai ser, aleluia, às vezes na aprovação de Deus, num ajuste do Senhor, daquele que pode pegar o barro, o vaso e mexer e ajustar, aleluias. Mas se eu e você queremos algo novo para 2017, nós precisamos mudar a nossa trajetória de vida, mudar o pensamento, a mente, o coração, o sentimento, a emoção, os hábitos. Ninguém aqui é perfeito, irmão, muito menos eu. Mas nós precisamos dia após dia buscar no Senhor qual é a vontade dEle para mim e para a sua vida. Qual é a posição que o Senhor quer para nós. Qual é o lugar que Ele tem para nós, aleluias. Aleluias. A borboleta, ela é transformada, ela sofre uma transformação. E ela é mudado o estado original, de lagarta para uma borboleta. Então nós, por mais que éramos perdidos, imundos e viemos do mundo, mas no Senhor Jesus diz a palavra que nós nascemos de novo. E o nosso estado original, ele também é modificado. Há um novo homem que é gerado dentro de nós. E este novo homem se comunica com o Senhor, e o Senhor com ele. E o Senhor instrui este homem para caminhar com ele. Aleluia. Eu não sei qual é a tua expectativa para este ano. Eu não sei qual é a tua expectativa, aleluias, mas eu preciso
Eu preciso ajustar algumas coisas. Eu preciso sair de um comodismo, sabe? Eu preciso buscar um pouco mais o meu Deus, o meu Pai. Ele tem tanto para me dar, Ele tem tanto para te dar. Ele tem tanto para abrir para nós, Ele tem tanta coisa para compartilhar, para falar para nós. Ele tem tanto milagre para realizar na nossa história. Ele quer mudar a minha vida, a sua vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque o verbo, ele é no imperativo: transformai-vos. Eu e você, nós precisamos. A pipoca é outra, o milho da pipoca é outra que sofre uma transformação, uma metamorfose. Está lá um milho, daqui a pouco é uma pipoca. Mas estava lá, para virar uma pipoca, ela caiu numa panela quente, de óleo quente. Sabe o que eu preciso? Sabe o que você precisa, Elias? Cair mais, aleluia, no óleo quente do Senhor. Eu preciso cair mais nesse óleo quente do Senhor. Aleluias. Quem aqui acredita nisso, que o Senhor tem mais para nós neste ano? Que o Senhor tem mais. Quem quer mais o Senhor? Levante a sua mão, deixe levantada. Eu quero orar com a sua vida, eu quero profetizar mudanças de Deus sobre a tua vida. Metamorfose, transformação, metanoia, mudança, aleluia, tudo que é de Deus para a sua vida. Pai, cada um que está aqui nesta noite, Senhor, esta igreja que se reúne, Pai, transforma. Pai, eu quero profetizar na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que cada vida que está aqui receba hoje esta palavra, e Senhor, e um ânimo e um incentivo para uma transformação no Senhor. Transforma a minha vida, a minha família, a minha casa. Transforma, Senhor, a nossa igreja. Transforma o nosso ambiente de trabalho. Transforma, Senhor, o ambiente de lazer, não sei aonde quer que nós estejamos no dia a dia, Senhor. Pai, transforma. Pai, dá vitória, dá ânimo, dá estratégia. Levanta a cabeça, Senhor, daqueles que estão cabisbaixo. Dá ânimo a quem está com o joelho vacilante. Levanta as mãos, Senhor, daquele que está cansado. Pai, nos renova, nos transforma pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Assim eu profetizo em o nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas.